Muito boa tarde, obrigado pelo convite para aqui estar no Museu do Design. Nós não conhecia, era um espaço magnífico, um espaço antigo, mas que agora tem uma nova função e uma nova roupagem. Portanto, também cumprimento as instituições que dirigem este museu e o acolhimento. Também cumprimento o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, também o Sr. Secretário da Anunciatura Apostólica, a doutora Catarina Tencourt também pelo amável convite, aliás, irrecusável que me fez, e também cumprimento outro colega do painel, o Padre Jacques Sangodogo, do Burkina Faso. E muito obrigado também, sim, por esta oportunidade que me deram de vos falar aqui um pouco sobre este relatório. Na verdade, enfim, agradeço também a benevolente apresentação que fizeram, que foi feita, porque corresponde à verdade, acho eu, e sobretudo nos últimos tempos tenho-me empenhado também no âmbito das múltiplas atividades de professor e também de cidadão, já agora tento ser ativo, também na questão do direito da liberdade religiosa. É uma área que em Portugal, como sabem, tem sido pouco estudada, em parte, e é bom, porque não é preciso estudar porque ela existe, mas às vezes nunca se sabe, não é? Quando as coisas são consideradas por adquiridas, é melhor estudar sempre porque elas podem de repente desaparecer. E portanto nós temos sempre que manter chama viva, quer da democracia, quer do Estado de Direito, neste caso também da liberdade religiosa. E portanto não podemos deixar nunca de estudar a liberdade religiosa. E de facto este ano eu publiquei este livro, aliás que trouxe, não para publicidade, mas para oferecer à doutora Catarina, que acho que é um dever de justiça, acho que ela vai gostar desta minha oferta, e de facto ter feito este livro também me permitiu estar um pouco por dentro de vários assuntos que eu conhecia mais de uma forma vaga, mas agora conhecer de uma forma mais intensa, relacionados com a questão da liberdade religiosa. Eu não vou propriamente fazer aqui uma descrição muito exaustiva deste relatório, porque acho que isso também não seria adequado, seria fastidioso, mas vou dar assim um pouco a minha opinião mais pessoal, aquilo que mais me impressionou neste relatório e sobretudo fazendo também, não leve a mal, referindo o relatório geral esse da liberdade religiosa, não da proteção e não da perspectiva da proteção dos cristãos, também que a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre também faz e faz muito bem, que é de 2023. Portanto, farei, digamos, uma referência a um e uma referência também a outro. E a primeira coisa que eu gostaria aqui de referir, além de cumprimentar também os demais presentes que aqui estão, naturalmente, e os senhores jornalistas, e penso que este tipo de iniciativas são muito importantes porque, normalmente, muitas vezes, numa sociedade de informação e digitalizada, nós às vezes temos tantos dados que nos confundimos sobre aquilo que verdadeiramente está a acontecer. E de facto estes dois relatórios, quer o relatório da liberdade religiosa, quer este em particular sobre os cristãos oprimidos por causa da sua fé, portanto perseguidos e esquecidos, ponto de interrogação, infelizmente tem mais ponto de exclamação do que ponto de interrogação, mas estes dois relatórios são muito importantes porque eles têm informação precisa, uma informação organizada, uma informação completa e uma informação comparativa. E isso acho que é muito importante, não só do aspecto gráfico de quem lê o relatório, porque vê a situação dos países no seu enquadramento no mapa mundi, mas também percebe que o fenómeno religioso não pode ser desligado nos países também da história desses países, e aqui em particular a história colonial desses países, e portanto penso que isso são aspectos que devem ser, enfim, referidos com aspectos muito positivos deste relatório e portanto dou os parabéns também à instituição, uma instituição pontifícia, e em particular à doutora Catarina, que em Portugal tem tido esse empenho especial de levar por diante esta tarefa que não é fácil, mas que eu conheço já há muito tempo. Eu sou um utilizador habitual da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, já fiz vários donativos de várias naturezas, não vou agora entrar em pormenores, como imaginam, mas foi por isso também que fiquei muito feliz pelo convite que me fizeram. Talvez se tenham lembrado que eu de vez em quando apareço por lá a fazer alguns donativos para a instituição e que tem feito um grande bem, de facto, em todo o mundo, à causa da religião e, em particular, à causa da religião cristã e, em particular, a religião católica. E, portanto, parabéns também por isso e à própria instituição, na sua pessoa, cumprimento também todo o esforço de toda a Fundação em todo o mundo. Agora, em relação, em particular, ao relatório, queria deixar aqui 2 ou 3 apontamentos que me parece que são importantes.
Sabem que a ideia aqui é um pouco verificar o modo como o cristianismo é perseguido ou é oprimido. Enfim, a coisa tem vários tons. Digamos, a limitação da liberdade religiosa não é uma coisa muito fácil de identificar, porque não é um problema quantitativo, é um problema qualitativo, sobretudo. Isto não é com números exatos, porque há muitas maneiras, e cada vez mais subtis, de fazer a perseguição religiosa e de fazer a limitação e o esvaziamento da capacidade de intervenção da religião, quer no espaço público, quer nas instituições. Aliás, o laicismo, que é cada vez mais sofisticado, como sabem, não é burro. E o laicismo tem novas técnicas de intervenção que se disfarçam de neutralidade religiosa, mas que são verdadeiramente técnicas de perseguição religiosa. E, portanto, é por isso que a própria qualificação do fenómeno da perseguição religiosa tem que ser feita de uma forma hábil, para não também ser acusado de estar a radicalizar o discurso também no sentido contrário, no sentido de dizer que qualquer coisa que se faça é logo uma perseguição religiosa, quando na verdade às vezes pode não ser. E, portanto, tem que haver aqui uma capacidade de distinguir, digamos, limitações religiosas mais graves, que têm uma certa conotação, um certo tipo de exteriorização e de instrumentos do poder, e outro tipo de limitações que são limitações mais subtis, mais privadas, mais da sociedade civil do que propriamente da sociedade política, e penso que isso é importante analisar. E eu digo isto a propósito de quê? Porque precisamente no caso do relatório geral é curioso, aliás, também convido, não sendo esse o relatório que está agora a ser apresentado, mas faço essa comparação, mas convido também para poder observar. Aliás, este mapa diz isso muito bem. É um mapa que tem tem 3 tons do vermelho. O tom mais carregado é o tom da perseguição, o segundo é o tom da discriminação e o segundo é o tom da observação. E penso que este mapa, que é um mapa mundi, mostra bem, digamos, como as coisas funcionam e a subtileza desta distinção, que eu acho que é uma distinção muito importante, porque se ela não existisse, isto não seria credível. E, portanto, há muitas maneiras de fazer, digamos, a perseguição ou a limitação ou o ataque à própria liberdade religiosa através dos vários tipos de intervenção que são muitas vezes usados, muitas vezes usando não instrumentos do Estado diretamente, não através de meios legislativos, mas através, por exemplo, de não financiamento, através de comportamentos sociais, de vigilância de comportamentos sociais. Muitas vezes o Estado formalmente não diz nada, é igual para todos, mas depois por portas ínvias condena certos comportamentos individuais, certos comportamentos familiares, por exemplo. Portanto, há muitas maneiras de fazer este tipo de limitação e de perseguição religiosa. Mas, portanto, noto desde logo esta preocupação de haver aqui uma abordagem mais cautelosa, de distinguir vários graus de perseguição e de discriminação religiosa. Penso que isso é um primeiro aspecto que eu queria aqui referir. Depois, também, em relação às circunstâncias e aos vários países, eu não vou fazer aqui uma análise de país a país, mas, de facto, os dados estão aí para depois lerem. Já agora mostro aqui outro mapa, depois eu sei que vai haver um vídeo a seguir, não vai? Mas depois mostro aqui este mapa, que realmente centraliza o lugar onde há mais perseguição religiosa, neste caso é cristã, esta não é em geral. O outro mapa que eu vos apresentei era geral. Aqui é mais no caso da perseguição contra os cristãos. E é curioso aqui verificar neste mapa, nós podemos chegar aqui a várias conclusões. Por acaso não há aqui nenhuma referência em relação à Europa, mas também há perseguição cristã na Europa, curiosamente. Mas talvez fique para uma outra oportunidade, é uma questão mais subtil. Portanto, o que é que se pode analisar, qual é a conclusão que se chega analisando estas várias circunstâncias? Desde logo, há 2 tipos de problemas. Há um problema que se relaciona com o facto de, muitas vezes, a afirmação de uma religião mais recente está num processo de radicalização e de afirmação radicalizada. Nós sabemos que isso acontece com várias fações do Islão, que não aceitam, digamos, uma coexistência pacífica com outras religiões. Não estou a dizer que seja o Islão no seu conjunto ou na sua maioria, mas isso sucede com várias áreas ou com várias doutrinas específicas do Islão. Portanto, essas doutrinas, sendo gente minoritária, acabam por ter grande força, porque muitas vezes se juntam também a um processo de dominação política.
Portanto, é natural que isso depois também tenha uma consequência religiosa, mas muitas vezes essa consequência dos resultados negativos, dos danos que causa a liberdade religiosa e a perseguição dos cristãos, também causa, evidentemente, danos à própria atividade política e à própria independência e autogoverno político destes mesmos países. Esse é um primeiro aspecto que é importante referir. E isto depois, e porque é que a certa altura o próprio cristianismo acaba por ficar mais em causa? Porque realmente não há outra religião tão perseguida como o cristianismo, isso não há. Isso é outra conclusão evidente deste relatório. Porque, na verdade, o cristianismo acaba por ser a religião que é mais representativa dos valores universais. A verdade é essa. Porque se nós nos vamos lembrar, enfim, já agora sendo jurista, recordo sempre dos direitos humanos. Ora, os direitos humanos não são vistos da mesma forma por todas as religiões, que eu saiba. Qual é a religião que vê melhor os direitos humanos na sua completude? E também incluindo, não esquecendo, os direitos económicos, sociais e culturais, os direitos das novas gerações, das novas gerações de direitos, etc. É o cristianismo. Porque as outras religiões, ou, enfim, existindo, não têm uma doutrina social tão importante, ou tem uma doutrina política precisamente inversa à perspectiva que hoje existe no cristianismo, que é muito importante, que é a perspectiva da separação do poder político e o poder religioso. E, portanto, não é de esperar que as outras religiões que não tenham esta perspectiva possam respeitar o cristianismo, porque indiretamente só têm que o perseguir porque perseguem os valores que o próprio cristianismo também tem subjacente na sua própria doutrina. Portanto, isso é outro aspecto que aqui também se reflete. E, portanto, aqui no fundo o cristianismo acaba por ser, entre aspas, culpado do seu universalismo, ou da sua capacidade de ter antecipado soluções que manifestamente são as soluções mais consensuais do mundo, porque eu sei, hoje ninguém põe em causa a importância dos direitos humanos. Em grande medida os direitos humanos são princípios cristãos, não temos nenhuma dúvida sobre isso. A pensar no grande princípio que anima qualquer catálogo de direitos humanos, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Não há outra religião que tenha defendido, que eu saiba, a dignidade da pessoa humana como fez o cristianismo, desde os seus primórdios, não com essas palavras são palavras mais recentes, mas a dignidade da pessoa. Quanto mais não seja, porque no cristianismo o próprio Deus se fez homem, desde logo. Isso não acontece com nenhuma outra religião. E, portanto, isso dá logo o sinal da importância que o cristianismo dá também à própria proteção da pessoa, na sua própria dignidade, e o valor que tem, independentemente das condições económicas e sociais, independentemente do tempo histórico em que possa estar, e isto, claro, infelizmente recordando outros tempos em que as coisas não correram bem. Realmente, nós como cristãos, às vezes, também temos as nossas dúvidas. Às vezes não, temos sempre as nossas dúvidas. E a grande dúvida, pelo menos que me assalta desde que tenho estado aqui a estudar estas coisas, é porque é que a escravatura durou tanto tempo? Não é? A escravatura é uma coisa incompatível com o pensamento cristão, mas a verdade, a escravatura só acabou há 2 séculos. Ela continua com outra roupagem, noutras circunstâncias, mas não tem a gravidade, digamos, formal que tinha, e de facto a escravatura, outras formas de coisificar a pessoa humana, de facto, que existem noutras modalidades, é verdade, mas de facto é uma coisa que é incompatível com um pensamento cristão, e de facto penso que essa é uma das razões que leva a que o cristianismo acaba por ser a religião mais perseguida neste contexto, e este relatório acho que o prova à saciedade. E depois há outro aspecto aqui, agora mais ligando o assunto mais aos países da África. Também conheço melhor, enfim, já vivi em Angola, Moçambique, tenho trabalho de cooperação, aliás, irei para Luanda no domingo. Mas porquê? Porque a questão também religiosa nos países africanos tem a ver com o seguinte, é que, com certeza, que o cristianismo nos países africanos foi uma das mensagens, foi uma das heranças coloniais, isso é inegável. Não vamos agora aqui discutir o que é que foi o colonialismo, acho que foi uma coisa má, toda a gente sabe que foi uma coisa má, ninguém põe isso em causa. Teve coisas boas, teve coisas más, mas em geral foi uma coisa má, porque acho que não há nenhum povo que goste de ser colonizado, que eu saiba, nenhum povo gosta de ser colonizado, pelo menos ver das coisas nos tempos de hoje, e ainda por cima, o problema é que a África foi o último continente a ganhar a independência dos vários países, porque até à Segunda Guerra Mundial poucos países eram independentes, 3 ou 4. Só depois da Segunda Guerra Mundial é que os países africanos conseguiram a sua independência. Graças ao princípio da autodeterminação dos povos, as Nações Unidas afirmaram esse princípio, e isso foi conseguido, ficou com mais ritmo, menos ritmo. Portugal, infelizmente, aí ficou para trás, foi o último país
enfim, por teimosia e até talvez maldade dos seus governantes, então, realmente não soube preparar e dar a independência aos povos de língua portuguesa que mereciam a independência. E, portanto, falo isto porquê? Falo isto porque muitas vezes os conflitos contra o cristianismo também acabam por ser conflitos contra a potência que foi a potência colonizadora desses países. E, portanto, aqui no fundo, digamos, os ataques que são feitos ao cristianismo às vezes podem surgir como que justificados porque se está a combater não agora o colonialismo, mas o neocolonialismo, que continua de outros moldes, através da cooperação económica, que às vezes não é cooperação, mas é domínio económico, porque os países a antiga potência colonizadora, porque compram os seus produtos, porque compram a sua cultura, porque estão dependentes dos seus subsídios, porque não conseguem ganhar autonomia. Portanto, muitas vezes atacar a religião que domina o país, que foi um país colonizado por uma potência europeia, como foram 4 dos países da África, portanto Portugal, a França, a Bélgica, o Reino Unido, a Espanha menos e também a Alemanha menos Portugal, mas no fundo acaba por haver uma mensagem subliminar de justificação histórica e de reparação histórica, porque atacar aquela religião é no fundo reparar e resgatar a autonomia e dignidade do povo africano. Acho que já lá estava antes dos próprios portugueses, espanhóis e outros povos terem lá chegado, o que também é verdade, de facto. Mas não temos que confundir as coisas. Uma coisa é a religião que foi sendo sempre objeto de expansão em todo o mundo. Aliás, o cristianismo nasceu em particular, como sabemos, num lugar muito particular, que foi Israel, e que depois passou a ser uma religião universal, e os outros povos não se vão queixar que isso tivesse sido um ato de colonialismo, que eu saiba. Mas no caso africano isso tem um enquadramento diferente, de facto, porque isso foi feito num contexto político diferente e com regras particularmente diferentes, e num tempo também concentrado da história. E, portanto, penso que esse é outro aspecto que, embora não estando aqui diretamente no relatório, porque isso seja aqui uma interpretação minha, não é? Mas já aqui uma coisa mais criativa, se me permite, não sei se certa, mas penso que também isso muitas vezes é preciso explicar e desmontar uma certa justificação, que é aquilo que se está a passar, de que os ataques ao cristianismo no fundo são justos, porque o cristianismo é também uma herança da colonização europeia, o que não é verdade, porque o cristianismo é uma religião universal e é uma religião que é aquela que levou mais longe os valores consensuais da humanidade. Aliás, isso é tão verdade que os próprios países muçulmanos não gostaram nada da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi aprovada em 10 de dezembro de 1948, não foram de modas. Fizeram a sua própria Declaração Universal dos Direitos Humanos islâmicos, porque os países árabes têm uma Declaração Universal própria de Direitos Humanos, com algumas diferenças. Quem lê não percebe assim grande diferença, mas depois quem vive lá percebe toda a diferença do que é viver num país com religiões oficiais muçulmanas, ou até teocracias, algumas são teocracias, do que viver em países que não são teocracias islâmicas e que não são regimes também democráticos. E, portanto, isto mostra desde logo também aqui que há aqui uma guerra cultural, a verdade é essa. Não é só uma guerra religiosa, uma guerra cultural, porque a religião também é ela própria portadora de valores de cultura que muitas vezes não se insiste em não aceitar, e, portanto, arranja-se o subterfúgio de se estar a atacar uma religião, mas no fundo o que se está a atacar é um modo de vida, é um modo de civilização. Acho coisa que o próprio terrorismo jihadista tem vindo a comprovar pelas diversas investidas que tem feito em muitos países. Este é outro aspecto que eu também queria aqui referir. E depois também, permitam-me também aqui outro aspecto, que não está dentro do relatório, mas eu falo sobre isso. Nós estamos na Europa, mas a Europa não está de boa saúde em matéria de liberdade religiosa, e até em particular de proteção do cristianismo. Não está. Com certeza que a maioria dos países europeus são países cristãos, isso não está em dúvida, mas tem havido nos últimos tempos intervenções muito preocupantes de perseguição ao cristianismo. Um deles está referido no relatório de 2023, tem a ver com uma perseguição criminal feita a uma deputada que se referiu ao facto da Bíblia dizer que Deus fez o homem e mulher, portanto, em relação às questões ligadas com esse tema, e essa senhora deputada e o bispo da Finlândia foram perseguidos criminalmente por causa disso, em 2022, o que é uma coisa realmente lamentável, além de outros casos que têm aparecido.
E agora o caso recente do Reino Unido, em que as pessoas que queriam rezar em silêncio em frente às clínicas de aborto já não podem fazer porque são punidas criminalmente. Depois deixaram de ser criminalmente, mas agora voltaram a ser com o governo trabalhista. Portanto, houve uma reviravolta na chamada Lei de Ordem Pública. Portanto, eu gostava de saber qual é que é o país que consegue incriminar o pensamento. É uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu recordo-me uma canção do Vizinho de Abril, uma famosa canção, que não há machado que corte a raiz ao pensamento. Isso eu lembro-me. Agora, mas há alguma vez algum legislador que vai incriminar o pensamento das pessoas? Acho que isso é impossível. Mas, pelos vistos, no Reino Unido, consegue-se. Fez-se uma lei a dizer que não se pode rezar em silêncio porque a pessoa leva uma coima ou fica penalizada sendo um ato considerado de natureza criminosa. Isto é um cúmulo, isto é absolutamente absurdo e inadmissível. E isto leva-me ao último ponto para terminar, porque já estou aqui a ultrapassar o tempo, que é, também reparem, todo o silêncio da comunicação social portuguesa e universal em relação a este assunto. Nós vemos assuntos que aparecem todos os dias na televisão e nos jornais, todos. Estou a falar em liberdades, não estou a falar de ficção científica, estou a falar em liberdades. E vem alguém preocupado com as perseguições que são feitas por causa da religião em África ou noutros países. Eu não vejo. Não vejo pessoas preocupadas com isso. E depois, ao nível do direito, que eu também conheço melhor, também não vejo nenhuma preocupação em retomar os assuntos da proteção ativa da liberdade religiosa. Porque tem havido uma série de multiplicação de direitos, digamos quase que é uma chuva de direitos, que eu acho muito bem. Vamos esperar que não haja nenhuma congestão, mas eu não vejo nenhuma preocupação em reforçar o Estatuto de Liberdade Religiosa, porque é dos poucos direitos que não tem nenhum tratado internacional. Porque os outros, há muitos direitos que têm tratados, a questão da migratória, os direitos das mulheres têm tratados e muito bem, questões do ambiente, a questão dos refugiados, a questão do Estatuto dos presos, do apartheid, a condição dos estrangeiros, etc., tudo isso. Mas a liberdade religiosa, a única coisa que tem, fora dos textos unilaterais, quer da Declaração Universal, o artigo 18, quer do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, ou depois dos textos regionais na Europa, o Conselho da Europa e a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, a única coisa que tem é uma simples declaração das Nações Unidas a exortar para a eliminação de todas as formas de intolerância religiosa. Mas isso não é um tratado, é uma declaração. Não tem força vinculativa própria. Não há nenhum tratado que especificamente possa dotar, obrigar os países a adotar mecanismos ativos de proteção da liberdade religiosa e dizendo quais são os limites da intervenção do Estado na proteção dessa liberdade religiosa, porque a questão depois, quando é vista em termos práticos, a questão é altamente complexa e difícil de proteger, porque a liberdade religiosa tem que ser protegida em todos os campos da vida. Vamos aos manuais escolares, o que é que lá se diz sobre a religião? Vamos aos serviços de saúde, o que é que se diz, o que é que se faz em função dos valores religiosos de cada um, por exemplo. Portanto, estou já a falar de dois assuntos importantes. Ou saber se, por exemplo, os sentimentos religiosos estão protegidos criminalmente ou não estão protegidos criminalmente. Também em Portugal não se sabe, há dois crimes que protegem os sentimentos religiosos. Por exemplo, não vilipendiar a religião em público, não escarnecer ou não destruir objetos religiosos. Eu já vi várias pessoas, acho que eu tenho que fazer uma vez uma pergunta, se eu não achava que era inconstitucional haver um crime, ou haver uma norma que incriminasse a proteção dos sentimentos religiosos, que se traduzisse em discurso, que impedisse que as pessoas publicamente se pudessem expressar contra a religião. Se isso não era inconstitucional, porque é que as pessoas não podiam livremente partir estátuas de santos e interromper procissões em nome da liberdade religiosa? Eu disse, não, isso não é inconstitucional. Isso protege os sentimentos, que são muito importantes, assim como a pessoa que está numa manifestação não quer ser interrompida se está a reivindicar o aumento do salário mínimo nacional, também não quer ser interrompido se estou numa procissão. É a mesma coisa. Portanto, não estou a perceber porque é que a expressão dos sentimentos religiosos não há de ser protegida criminalmente em relação a outro tipo de sentimentos ou de ideias que, em relação a essas que eu saiba, ninguém se lembrou ainda de especificamente considerar inconstitucional a sua proteção penal. Portanto, gostava muito que os movimentos dos direitos humanos, que são tão ativos para umas coisas, também se lembrassem da proteção da liberdade religiosa, que é um direito tão humano como qualquer outro. Mas nós vemos logo que há aqui um desnível sensível de quando se fala em liberdade religiosa e quando se fala noutro tipo de direitos.
Enfim, isto posso ter várias explicações. A explicação, e volto aqui ao ponto inicial para terminar, é o laicismo dominante. Acho que está, enfim, a avançar a passos largos. Claro que aqui a solução é que muitas vezes as religiões se devem unir para proteger a sua própria existência, dentro da tolerância que deve existir entre elas, como é óbvio. Claro que as religiões não são todas iguais, só há uma religião verdadeira, como é evidente, e sobre isso não temos nenhuma dúvida, pelo menos não tenho, mas é evidente que tem de haver aqui, digamos, uma colaboração e uma proteção comum, um esforço comum de proteção dos valores religiosos. Aliás, é isso que tem feito o Papa Francisco, já agora, aliás, com grande energia e habilidade, e muitas vezes criticado sem razão, a meu ver, por isso, e acho que tem feito esse caminho, e acho que é um caminho muito importante, mas é um caminho que também cabe a todos nós, as cidadãos, também de valorizar na nossa intervenção cívica essa proteção. E isto faz-me lembrar um pouco também a questão do terrorismo, também, como sabem, tem estado as áreas da segurança. Qual é o grupo terrorista que mais gente já matou em todo o mundo? Acham que foi a Al-Qaeda? Não foi. Foi o Boko Haram na Nigéria. Mas alguém fala no Boko Haram no contexto da zona? Ninguém fala. Mas o grupo terrorista que mais gente matou de longe foi o Boko Haram. E, portanto, isto mostra bem, digamos, toda a distorção que a mensagem mediática tem em relação a certos assuntos. E, portanto, essa distorção ainda é mais evidente do ponto de vista da proteção, da proteção que não é referida, que não é salientada na comunicação social. Portanto, enfim, isto são assim um conjunto de observações dispersas, não vou aqui adiantar nada de especial, a não ser aqui um pouco esta minha interpretação mais subjetiva do relatório. Acho que ele deve ser lido, aliás, do ponto de vista também gráfico, é muito bonito e de leitura realmente e muito agradável a fiar aos olhos, como se impõe. E muito obrigado por esta oportunidade e espero que possa ter contribuído para iluminar um pouco esta questão. Não vou iluminar a vermelho porque até sou do Sporting, mas vou iluminar à mesma, como puder, fico com a minha presença e com a minha disponibilidade, que é total, agradecendo com toda a humildade o simpático convite feito pela doutora Catarina, que muito me sensibilizou. Muito obrigado.